O Bioéticos, localizado em Botucatu, São Paulo, é uma instituição de ensino que promove cursos de especialização em veterinária como acupuntura, fisioterapia e oncologia. Os professores são profissionais experientes e conceituados na área, e as aulas teóricas e práticas obedecem ao conceito de aprender fazendo. Além do conhecimento técnico de qualidade, o Instituto Bioéticos proporciona aos alunos a oportunidade de desfrutarem de um ambiente diferenciado. Instituto Bioéticos, conhecimento a serviço da vida. Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro CIMEV, que é o Simpósio Internacional de Medicina Veterinária Integrativa, que está sendo oferecido pelo projeto de extensão NUMEV, que é o Núcleo de Medicina Integrativa Veterinária da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasso. Teremos agora a palestra intitulada A Importância dos tratamentos paliativos na medicina veterinária, que será ministrada pela doutora Janaína Souza. A doutora Janaína é formada há 7 anos e conheceu os benefícios dos tratamentos complementares da terapia holística há 3 anos. A doutora Janaína busca sempre o que é de melhor para os pacientes e também se dedica a mostrar aos tutores os caminhos da reestruturação energética para a saúde do seu pet, do ambiente e dos tutores. A Janaína se dedica incansavelmente em lutar pelos pacientes, levando os melhores tratamentos que existem, acreditando que o melhor da medicina está relacionado à saúde mental, emocional, energética e física dos pacientes, e também do ambiente. Seu slogan relata sua forma de trabalhar. O seu pet é único, tem DNA único, porque precisa de tratamento padronizado. Seja bem-vinda, doutora Janaína. Sinta-se à vontade e pode dar início à apresentação. Olá a todos, espero que estejam todos bem. É uma honra esse convite do projeto de extensão da NUMEV, de participar, né, e poder falar um pouquinho sobre os cuidados paliativos na medicina veterinária. Algo que a gente ainda não conhece, né? A gente pouco ouve falar, na verdade, né? Nem se fala, é pouco conhecido, difundido na medicina, e também agora na veterinária está crescendo, né, gente? E isso é incrível. Então, assim, eu me identifico muito com essa frase da Cicely, em que ela fala: você é importante por quem você é. Você é importante até o último momento da sua vida. E faremos de tudo o que pudermos, não só para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para viver até morrer. Então, gente, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que nós, veterinários, quando escolhemos trabalhar com cuidados paliativos, vamos estar a serviço do animal de estimação, vamos estar à disposição dos seus tutores para ajudar nesse processo de finitude, independente da doença que for. Se for, por exemplo, uma doença renal crônica, uma sinomose avançada, um paciente oncológico, FIV ou FeLV, então é uma oportunidade da gente cuidar e proteger esse animal de estimação e essa família. Bom, o termo paliativo, gente, vem do latim pallium, que significa um manto de proteção que os cavaleiros utilizavam para se proteger da tempestade. Então, quando a gente fala cuidado paliativo, é como se a gente estivesse falando: eu vou praticar a medicina, o melhor da medicina, junto com outros profissionais, né, sejam veterinários, terapeutas, psicólogos, enfim, e vou proteger esse meu paciente, né? O que é esse proteger? É promover o máximo de conforto para ele, né? Tudo o que tiver de melhor para mim oferecer para ele, eu colocar a serviço dele. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em conceito definido em 1990 e atualizado em 2002, vejam como é recente, gente, 32 anos, né, cerca de 31. Então, assim, cuidados paliativos, eles consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameaça a vida por meio da prevenção e alívio do sofrimento
da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Por que psicológicos, gente? Porque os animais também têm o seu psicológico abalado, tá? Quando o tutor está abatido, apático, com um diagnóstico de uma doença grave do seu animal de estimação, o animal de estimação, ele percebe isso. E a partir daí, o que acontece? Ele vai ter esse fator que poderia ser crucial para a sua cura enfraquecido, né? Então, tudo isso a gente acaba olhando como médicos veterinários. Sintomas sociais, em que ambiente que esse animal está inserido, o que acontece ao redor dele, né? Espirituais, aí já vai um pouco da gente conhecer os tutores, no que eles acreditam, o que eles gostam, né? Bom, mas afinal, o que são cuidados paliativos? Inicialmente, os cuidados paliativos, eles foram pensados apenas para tratamento oncológico, mas hoje englobam qualquer doença que ameace a vida por ser progressiva ou até mesmo incurável. Por exemplo, uma doença articular degenerativa, uma hepatopatia crônica, uma doença cardíaca, doença renal, disfunção cognitiva, FIV, FeLV avançada, sinomose avançada, pneumopatia crônica, etc. Tudo isso, gente, a gente pode envolver cuidados paliativos. Então, não é só um paciente oncológico, né? Um gatinho com FeLV avançada, ele também precisa de cuidados paliativos. Ele precisa de conforto, ele precisa de bem-estar. Um paciente com sinomose avançada, ele precisa de conforto, ele precisa de bem-estar. E aí a gente vai associar as melhores técnicas de cura, as técnicas que nós gostamos de trabalhar. Por exemplo, eu gosto muito da cura quântica, do reiki. Então, eu posso associar junto com a acupuntura, com o ozônio, né? E aí, trabalhar o psicológico dos tutores também. Isso é cuidado paliativo. Então, a gente monta, sim, uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, pode ser a doutora Janaína veterinária, falando da sinomose avançada, um neurologista, um psicólogo para dar suporte ao tutor e à família, né? Um psiquiatra, se for necessário o uso de medicações para os tutores, né? Um terapeuta reikiano, um terapeuta multidimensional, enfim, um homeopata, né? Tudo isso a favor do meu animal de estimação, do meu pacientinho, né? Então, é importante a gente desmistificar a ideia que cuidados paliativos eles só devem ser empregados quando não há mais possibilidades de tratamento e o paciente estiver em condição de terminalidade. O principal conceito é promover a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares por meio da prevenção e alívio do sofrimento. Por exemplo, gente, vamos lá. Vamos falar de um paciente doente renal crônico fase 2 e fase 4, tá? Fase 4 já é aquele paciente mais avançado, ele já está com outros sintomas da doença renal crônica, né? E o paciente renal fase 2, ele tem doença renal crônica também. Qual dos dois se encaixam em cuidados paliativos? Os dois, gente. Por quê? Porque o paciente doente renal crônico 4, vou estar trabalhando conforto, tratando os sintomas, né? E promovendo o máximo de tempo de vida para ele, com qualidade, tá? E o paciente renal fase 2, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que ele eu preciso evitar a evolução da patologia. Então, o meu cuidado paliativo não é porque o paciente vai falecer doente renal crônico, é porque eu não quero que essa doença evolua para fase 3 e 4, ou eu quero segurar o máximo possível a evolução dessa doença, né? Então, eu acho, para mim, fica muito fácil entender dessa forma, né? E, claro, também, vamos falar de um paciente oncológico, né? A gente diagnosticou ali um tumor, foi para o oncologista, fez a cirurgia. Por que não iniciar logo, o mais breve possível, com cuidados paliativos? Por que esperar a cirurgia? Ou esperar esse paciente estar com metástase, né? Então, assim, quanto antes a gente inicia, melhor será o resultado.
tá? Então, assim, cuidados paliativos pode ser em qualquer problema, tá? Qualquer problema de saúde, seja agudo ou crônico. Porque a gente sempre... algumas doenças a gente precisa segurar para não evoluir. Por exemplo, uma hepatopatia. Né? O paciente ele chegou hoje, tem 2 anos de idade, com alterações hepáticas por uma intoxicação alimentar. Eu preciso monitorar esse paciente. Eu preciso solicitar que esse tutor venha a cada 6 meses para a gente ficar de olho nesse fígado. Por quê? Porque com o passar do tempo o fígado vai enfraquecendo, né? E aí, então, isso também é cuidados paliativos, né? Então, essa monitoração do paciente, eu sei que ele tem um problema no fígado, eu preciso cuidar e proteger este fígado, certo? Faz sentido isso para vocês? Espero que faça. Então, princípios dos cuidados paliativos, gente. A gente vai promover o alívio da dor e de outros sintomas. Então, se o meu paciente tem dor, eu vou tratar a dor. Posso fazer isso com ozonioterapia, com acupuntura, com homeopatia, com cannabis, com medicações convencionais, né? E outros sintomas, vômito. Então, a gente controla o vômito. A gente controla, por exemplo, o paciente tem fezes moles, controla fezes moles. O paciente tem convulsão, controlamos a convulsão. Então, isso a gente é aliviar os sintomas, tá? Afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural, gente. É incrível, né? Como a morte, ela faz parte da vida, né? Só que a gente ainda tem dificuldade de lidar com isso, né? O que acontece? A gente sabe que a gente nasce, a gente cresce, a gente morre. A gente aprende isso nas aulas de biologia. As plantinhas nascem, crescem, morrem. Os animais crescem, nascem, crescem e morrem, né? E quando a gente fala, às vezes, doente querido, a gente tem o nosso animal de estimação, o nosso paciente, fica um negócio assim, meu Deus, a morte, né? E a morte, gente, ela faz parte da vida, né? Se não houvesse morte, não haveria vida, né? Então, assim, a gente ajudar o tutor a compreender isso e eu entender que a morte é um processo natural. Então, assim, é um paciente doente renal crônico fase 2. Eu vou fazer o possível para evitar a evolução da patologia, mas deixar ciente do tutor que cada paciente responde de uma forma. Por mais que ele esteja no início da doença renal crônica, ele pode falecer em breve, né? Por algum desequilíbrio, sei lá, alguma coisa que pode acontecer. Então, isso eu acho muito importante, isso eu sempre enfatizo para os meus tutores. O objetivo é deixar eles o máximo de tempo conosco. Só que eu não sei qual que é o tempo desse animal de estimação aqui, né? Quantas pessoas nos deixam precocemente, né? Que poderiam viver 100 anos e vivem 30, por exemplo. Então, assim, são coisas que acontecem. Isso a gente trabalhar com os tutores é muito importante, tá? Não acelerar e nem adiar a morte. O que isso significa? O acelerar é que eu estou me referindo à eutanásia, né? Esse paciente não tem mais o que fazer, vou fazer eutanásia. Não, peraí, olha só. A gente pode fazer isso, a gente pode agendar sessões de acupuntura, a gente pode consultar um homeopata, a gente pode fazer um reiki para equilibrar esse animal e dar força para ele se recuperar, né? E não adiar a morte. Esse animal está sofrendo, ele não está respondendo ao meu tratamento. Eu estou tentando controlar a dor, não está resolvendo. Eu estou tentando controlar os vômitos, não está funcionando, né? Então, tudo isso precisa ser analisado, tá? Eu preciso levar todos esses fatores em consideração. E ter a ciência de que uma hora esse paciente vai precisar partir. A gente precisa integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado do paciente. Por quê, gente? Porque cada tutor tem a sua crença, tá? E a partir das crenças dos tutores, a gente engloba o tratamento. Por exemplo, o que eu faço muito hoje? Eu sempre tento descobrir qual a religião do tutor. Eu sou cristão, eu sou da católica. Aí eu falo para o tutor, olha, vamos rezar para São Francisco, os anjos da guarda, para protegerem o totozinho, para o totozinho ter força, para eles cuidarem, para eles mandarem os anjos da guarda para proteger. Então, é uma forma. Quando é um tutor que é da religião de Umbanda, por exemplo, o que eu falo?
Vamos chamar os orixás, vamos chamar o pessoal aí de cima, vamos chamar os caboclos, o pessoal aí para ajudar a gente. Vamos recrutar essa gente, né? Esse povo todo, ele está lá no plano espiritual, eles estão a serviço de nós, gente. É só a gente chamar. Eles se fazem presente, né? Eles estão aqui, eles estão à nossa disposição para nos ajudar, né? Quantas vezes eu estive em situações complicadas em que eu simplesmente olhei para cima e disse: papai do céu, anjos da guarda, por favor, dá uma força aqui, a situação está complicada, eu não estou conseguindo coletar esse sangue. Teve um episódio em que a gente quase perdeu uma paciente num procedimento cirúrgico, assim, tipo, muito estranho, uma castração, né? E eu fiquei desesperada. Eu disse: Deus, olha só, vem aqui, não leva ela tá muito jovem, por favor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, devagarinho, a gente lá tentando reanimar ela, os sinais vitais voltaram. Gente, foi muito, assim, um milagre, né? Tipo assim, já tinha parado, já tinha ficado um tempo, não estava respondendo, e aquela paciente, ela era muito importante para os tutores, né? E aí, nossa, foi incrível, assim, foi incrível, né? E claro, eu sei, se fosse a hora dela, ela teria falecido, enfim, tá tudo bem. Mas a forma em que eu disse assim: Deus, seja feita a tua vontade, se for da tua vontade dela ficar viva, faça com que ela viva, faça com que ela responda tudo que a gente está fazendo, as nossas manobras. Se for a tua vontade dela partir, então, né, por favor. E aí ela está viva, né? Ficou bem, incrível, assim, nossa. Então, eu agradeço muito, né? Eu agradeço, eu peço, eu rezo, né? Eu chamo o pessoal, chamo a equipe espiritual, enfim, sempre trabalhando essa parte. Oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão ativamente quanto possível, até o momento da sua morte. Então, o que acontece? A gente promoveu o máximo de conforto, né? Por exemplo, aquele paciente que tem umas restrições de locomoção, ajudar o tutor a organizar a casa dele para esse animal não precisar subir e descer tanta escada, né? Botar rampa. Então, isso é cuidados paliativos. Quando eu tenho um paciente que tem problemas articulares, que tem problema de coluna, eu indicar para o tutor: vamos colocar umas rampas de acesso na cama, no sofá, vamos organizar isso, vamos fazer assim, assim, assim. Eu estou também praticando cuidados paliativos, porque eu estou servindo e protegendo aquele animal de estimação, né? Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do pet, né? E a enfrentar o luto, né? Então, é o quê? É eu dizer para o tutor: olha, eu estou aqui, vamos conversar sobre isso, eu estou à sua disposição. Olha só, tem uma profissional maravilhosa, se vocês quiserem, a gente marca uma reunião, a gente conversa com ela, ou vocês podem marcar uma sessão particular, né? Tudo isso para ajudar nesse processo do luto, nesse processo tão doloroso, né? Porque como é difícil, o que os tutores me relatam, assim? Um dia meu animal de estimação estava bem, hoje ele está com um tumor incurável, está com metástase. Ontem meu paciente estava pulando, borboleteando, hoje ele está com doença renal crônica fase 3. O que eu faço, né? E aí a gente conversar com o tutor, ajudar ele a afirmar, ele entender a doença. Então, assim, eu gosto muito de conversar com as pessoas. Isso era uma coisa que antes de entrar na medicina veterinária integrativa eu tinha dificuldade de conversar com os tutores. Eu acho que eram medos meus, né, que eu tinha de expor as situações. Hoje não, hoje eu sento e converso com os tutores. Digo: olha só, pessoal, a gente vai fazer isso, 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 por causa disso, 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 o paciente tem isso, 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 funciona assim, 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 né? E aí a coisa flui, é incrível. Promover a abordagem multiprofissional para focar nas necessidades dos pacientes e dos seus familiares, incluindo acompanhamento no luto, gente. O que é o acompanhamento no luto? O meu paciente faleceu, eu dar sequência, ligar para o tutor, ver se ele precisa de alguma coisa, mandar uma lembrancinha, né? Isso é um conforto, um cuidado, tá? Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da vida. O que é o fazer isso?
é o poder ajudar aquele animal de estimação a se locomover melhor, viver melhor, caminhar melhor, né? Então, tudo isso é promover a qualidade de vida, evitar os vômitos, né? Controlar tudo aquilo que está impedindo o bem-estar daquele paciente. Os cuidados paliativos, eles precisam ser iniciados o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, como quimioterapia, radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar as situações clínicas estressantes. Então, o que acontece? A gente inicia o mais rápido possível. Então, eu não vou esperar, por exemplo, falando uma doença renal crônica fase 2, eu não vou esperar ela chegar no estágio 4 para mim trabalhar com esse paciente, né? Eu já vou intervir no estágio 2 e vou manejando. Sempre entrar em acordo com o tutor sobre esses cuidados. Olha só, tutor, então a gente vai fazer isso, isso gera um custo disso, e a gente precisa fazer uma manutenção. Então, o tutor precisa estar ciente, né? Por exemplo, hoje, eu tenho alguns pacientes que a gente está lutando bravamente para garantir qualidade de vida. Pela medicina convencional, os VETs dão em torno de 15 dias a 2, 3 meses, né, conforme a patologia. Os tutores, a gente está lutando. Eu não sei se esse paciente vai viver uma semana, se vai viver um mês, mas o que alguns tutores me relatam? Eles falam, Jana, a gente quer que viva muito tempo. Só que assim, a gente vai ter que, daqui a pouco, estudar o manejo, porque a gente não tem condição de manter esse tratamento por 2, 3 anos. Se esse paciente sobreviver 2, 3 anos. Eu não quero deixar. Então, a gente quer que tu estude já uma forma de trabalhar isso. Então, tudo isso precisa ser olhado, tá? Reafirmando, gente, os cuidados paliativos. Então, assim, isso cuidados paliativos não é só terminalidade. O serviço ele pode começar quando o paciente recebe o diagnóstico de uma doença potencialmente letal, gente. Doença cardíaca, com o passar do ano, passar do tempo, ela vai ser letal. Então, assim, o paciente descobriu que tem um problema cardíaco. Vamos iniciar com cuidados paliativos, né? Vamos trabalhar junto com o cardiologista, vamos trabalhar junto com o pneumologista, vamos trabalhar junto com infectologistas, com o hematologista, enfim. Então, tudo isso a gente diagnosticou uma patologia. Vamos trabalhar para ele viver melhor e mais tempo. Quais os tipos de cuidados paliativos que vão estar envolvidos, gente? Então, assim, o que acontece? A gente, além de estar cuidando do animal de estimação em estágio final, né, com uma doença grave, a gente tem o tutor envolvido. Então, a gente precisa lembrar de olhar para o tutor, tá? Então, assim, o que acontece, tá? Quando a gente fala de cuidados paliativos para humanos, a gente olha para o paciente, né, e olha para a família. E para animal de estimação não é diferente. Não é só cuidar do animal, preciso cuidar do tutor. Bom, vamos lá. O animal, eu vou cuidar dos sintomas físicos. Então, eu vou tratar dor, falta de ar, vômito, fraqueza, insônia, tá? Ok. Psicológicos. Eu preciso cuidar principalmente do tutor. Por quê? Porque aqueles sintomas psicológicos negativos, como angústia e tristeza, vão afetar o psicológico do animal de estimação. Então, eu preciso cuidar do tutor, eu preciso trabalhar isso. Porque o animal de estimação sente, gente. Quem nunca percebeu que quando tu chega em casa estressado, de um dia turbulento, o animal de estimação tá ali, querendo te ajudar? Porque ele entende que tu tá sofrendo, ele entende que tu não tá bem. Então, imagina só, o animal de estimação está lidando com uma doença oncológica, com metástase, tá passando por uma carga física, né? Um desconforto, né? E aí ele ainda tem que... Aí ele vê aquele tutor sofrendo, aquele tutor... Então, assim, a gente conseguir trabalhar o psicológico do tutor, né? Olha, eu sei que não tá fácil segurar essa barra, mas mostra para ele que tu tá bem, que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo, que a gente tá fazendo o possível, né? Quantas vezes alguns tutores, eles saem de casa, às vezes, para chorar, para pro pet não ver ele chorar. Ali, né?
E aqui é uma coisa que eu vivi, né? Eu tive uma doença, eu tive meningite, eu fiquei no hospital e como era difícil ver os meus parentes chorando. Tipo assim, cada vez que o médico dizia, não sei se ela se salva, não sei se a gente vai conseguir reverter o quadro dela, ver o pessoal chorando, né? Eu me lembro, a lembrança mais forte que eu tenho é quando o pessoal estava tentando acessar meu vaso, não conseguia, e aí o meu tio e a esposa dele saíram do quarto desesperados, chorando. Ixi, lascou-se, né? Porque, tipo, a dor deles, o quanto... E eu fiquei muito triste, né? E aí eu olhava pra enfermeira e disse, tá tudo bem, vai lá, tem um monte de vaso, vai picando, vai dar tudo certo. Mas como me doía ver eles sofrendo, né? Porque, assim, eu morri, sei lá pra onde eu ia ficar tudo bem, né? Mas e eles? A saudade, a dor, né, de perder uma sobrinha tão cedo. Então, isso tudo eu lembro muito quando eu tô lidando com um pet, com animal de estimação, que eu passei, quando eu fiquei doente, quando eu precisei de cuidados, né? O quanto é complicado. Tu vê a impotência, tu tá vendo aquela situação, tu não tem o que fazer, né? Então, isso tudo tem que ser trabalhado com o tutor. Sociais. Então, a gente vai oferecer um apoio para os tutores gerenciarem os conflitos e obstáculos sociais que podem prejudicar o cuidado, como falta de alguém para prestar os cuidados, né? Então, às vezes, não vai ser toda a cidade que vai ter um veterinário que trabalhe com cuidados paliativos. Então, o que a gente tem que fazer? Conversar com o tutor, tentar organizar da melhor forma. Outro fator, às vezes, os tutores não têm condições financeiras de arcar com o tratamento de cuidados paliativos. Então, a gente gerenciar da melhor forma. E é uma orquestra, gente. É assim, a gente estudar um tratamento que o tutor consiga sustentar, né? Porque é o que eu falei para vocês antes. Aquele animal vai precisar de uma assistência talvez 2, 3 anos. Será que o tutor vai ter condições de manter isso 2, 3 anos, né? Então, assim, a gente encontrar uma forma e oferecer para o tutor, olha, o que a gente consegue fazer é isso, vamos ver o resultado e a gente está fazendo pelo melhor. É o que a gente tem agora, vamos jogar com isso agora. Tá. Espirituais. Então, é a gente reconhecer e apoiar as questões da fé daquele tutor e oferecer um auxílio religioso, orientação em relação ao sentido da vida e da morte. Cada religião, cada dogma tem suas crenças em relação a seres de luz, em relação à vida, em relação à morte, né? Então, tudo isso a gente trabalhar junto com o tutor, né? Ter um padre, né? Sei lá, pessoa católica, ter o padre, né? Para auxiliar nesse momento. Então, tudo isso eu acho que é bacana a gente linkar, porque são todas coisas que vão trazer conforto, tanto para o pet quanto para o tutor. Ai, mas Jana, o pet, o que ele quer saber de um padre lá no negócio dele? O padre está a serviço da igreja, da luz, né? Enfim, ele está ali trazendo uma energia boa para o animal de estimação, né? E aí, ele está trazendo também um conforto para o tutor. Consequentemente, o pet vai pensar, poxa, veio aquele senhor lá de batina, por exemplo, né, gente? E o meu tutor se sentiu melhor. Ai, ele deve ser muito especial. Eu imagino que é algo assim que passe na cabecinha deles, tá? Mas eles têm uma compreensão das coisas, né? Eles têm uma compreensão, eu acredito que é da vibração, enfim. Mas eles compreendem. Da forma deles, mas eles compreendem, tá? Então, é importante a gente entender isso também. Quando sabemos que precisamos usar os cuidados paliativos? Então, quando a gente tiver dificuldade de controlar um sintoma, como uma dor refratária, alguma outra queixa do tutor, quadro depressivo, exacerbação de vômito, falta de ar, a gente precisa manter o animal de estimação, qualquer animal que for acolhido por nós, protegido aos nossos olhos e acompanhá-los enquanto precisar. Tá? Por que eu coloquei aqui qualquer animal, né? Porque tem às vezes é um outro animal, né? Às vezes o tutor resgatou uma pomba, por exemplo, né?
tem que cuidar, tem que alimentar, tem que ver o que essa pomba precisa, né? Então, tudo isso é cuidados paliativos. Tutores e veterinários já têm conhecimento da finalidade do serviço de cuidados paliativos? Não, porque esse conceito está muito relacionado com a terminalidade, e os veterinários não conseguem, muitas vezes, montar uma equipe multidisciplinar, pois isso não foi ensinado na faculdade. Ou ainda, veterinários e tutores acreditam que vai chegar aos cuidados paliativos no final da vida, mas essa não é a intenção, e sim evitar que chegue ao final da vida com sofrimento, né? Então, o que acontece muitas vezes? Alguns tutores me procuram como a última opção, né? Alguns tutores esperam a coisa degringolar e eles chegam, não sei mais o que fazer, eu preciso que tu me ajude. Né? Claro, a gente se esforça, a gente vai lá, a gente faz, mas às vezes poderia ter sido feito antes. Eu já tive casos da pessoa me mandar uma mensagem, não sei o que, eu disse, aí eu converso com ela, eu digo, falando de oncologia. Eu acho legal a gente marcar uma consulta, tu conhecer meu serviço, aí depois tu ir para um oncologista, né? E aí fazer o diagnóstico, fazer tudo bonitinho, lá, né? E aí, de repente, o tutor vai lá, ele só me avisa assim, eu marquei com o oncologista, a gente vai fazer a cirurgia, tá, pá, beleza. Aí, um ano depois, ele diz, doutora, a gente lembra, eu fiz a cirurgia lá, agora a paciente está com metástase, não sei o que, aí tipo assim, meu Deus, né, vamos trabalhar agora. Tá tudo bem, ele foi no tempo dele, procurar no tempo dele, mas é mais ou menos para vocês entenderem, muitas vezes, principalmente na veterinária integrativa, isso é procurado no final. E na medicina convencional, o que muitas vezes acontece? Chega aquele paciente que já está há 7 dias, que não come, que tem vômito, que tem diarreia, enfim, né? E aí, o que tem? Uma doença renal crônica fase 3. Né? Tipo assim, já está extremamente gravíssimo. O animal está caquético, desidratado, faltando nutrientes no corpo, né? Tudo isso impactando negativamente na saúde. É preciso ter qualidade de vida enquanto está vivo. Então, a gente precisa aumentar a qualidade de vida na medida do possível para tentar enfrentar o tratamento. Ninguém gosta de encarar a finitude como ser humano, mas os cuidados paliativos vão dar suporte diante dessa doença que pode ser letal, evitando um sofrimento maior do que já está acontecendo, né? Então, o que a gente conforta o tutor? Porque nesses momentos, muitas vezes tem a culpa. Então, a gente trabalha a questão de não se culpar, de não se sentir culpado. Se eu tivesse feito diferente, tá tudo bem. Você fez no seu tempo. Você fez o melhor da melhor forma, tá? Se eu tivesse, por exemplo, esse caso, se eu tivesse te procurado antes, eu disse, está tudo bem. Na minha concepção das coisas, por mais que aquele tutor tivesse me procurado antes, a situação de alguma forma estaria igual, né? Claro, muitas vezes não tão grave, enfim, mas para mim as coisas são como tem que ser, né? Então, assim, era para ser desse jeito, eu não consigo imaginar um outro caminho, né? Então, esse negócio, às vezes, eu me sinto culpada, se eu tivesse feito diferente, se o tutor tivesse feito isso, gente, não tem como a gente saber, né? Não tem, porque todo mundo precisava aprender com aquele momento, né? Então, eu sempre trabalho isso com os tutores. Então, assim, como a gente vai trabalhar a questão psicológica, física, mental, emocional e social? No animal de estimação, a gente vai usar Reiki, Theta Healing, comunicação intuitiva, constelação familiar. Para os tutores, psicoterapia, Reiki, Theta Healing, constelação familiar. Para o veterinário, terapia, psicólogo, Theta Healing, constelação familiar, Reiki, barras de Axis. Gente, tem MTV Access, que é um processo corporal, tem os processos corporais de barras de Axis, tem as mesas quânticas, tem muita coisa que dá para harmonizar os tutores, dá para ajudar o animal de estimação, dá para também, sim, ajudar o veterinário, porque o veterinário também precisa estar bem. O veterinário está lidando com situações muito delicadas, então ele precisa estar bem, tá? Ele precisa estar confortável, isso é muito importante também, gente. O veterinário somos nós, a gente precisa também aprender a se colocar em primeiro lugar, tá? Hoje eu faço terapia, eu faço reiki, faço meus tratamentos, né? Mas é sempre eu,
Eu brinco assim, eu já tenho os meus horários de reiki agendados, né? E eu brinco, não, chova canivete, eu vou na minha sessão de reiki. Às vezes os tutores, Jana, tu tem horário pra ter? Eu digo, gente, não tem horário. E aí é aquele meu momento, né? Em outros momentos eu ia dizer, não, tá, eu vou desmarcar minha sessão, vou atender. Não, é o meu momento de Janaína, para mim estar bem, para atender bem os tutores. Então, tudo isso é importante a gente lembrar. Qual a realidade dos cuidados paliativos ou tratamentos paliativos no Brasil? Então, a gente ainda está muito fraco nessa questão. Isso já é muito feito em primeiro mundo. Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, né, são países que são referências. O Brasil ele ainda está se fortalecendo. Hoje em dia, a gente já tem um reconhecimento no Conselho Federal de Medicina, já tem os cuidados paliativos são área de atuação da especialidade médica e já tem residência em alguns hospitais do país. Eu digo, tomara que isso aconteça em breve com a gente na veterinária, né? Que logo o Conselho Federal de Medicina Veterinária reconheça os cuidados paliativos, tem essa área de especialização. Né? Qual a realidade dos cuidados paliativos no Brasil? Está começando a ser incluída, então, nas faculdades brasileiras, né, a cadeira de cuidados paliativos, está se espalhando cada vez mais o conhecimento sobre o tema, e atualmente existe uma mobilização do Conselho Federal de Medicina e das organizações que trabalham com cuidados paliativos para fazer esse assunto se tornar mais visível ao público, para que eles entendam melhor do que se refere e todos os benefícios, né, gente? Então, a gente trabalha tudo isso, né, com os cuidados paliativos. Tudo isso é olhado, tudo isso é visto, né? Então, isso precisa ser difundido, né? Então, a gente precisa difundir isso. E também, consequentemente, a gente valoriza a nossa profissão, né? O que acontece? Por exemplo, um paciente renal crônico fase 3. A gente precisa pedir para esse tutor vir a cada 3, 4 meses no nosso consultório, fazer uma consulta, repetir os exames de sangue, né? Aí tem os suplementos, as medicações que a gente vende. Então, tudo isso agrega valor ao nosso serviço, né? Então, a gente é beneficiado. Por mais que eu não trabalhe com terapias integrativas, eu trabalho com clínica geral, eu tenho por regra, né? O que hoje eu faço? Hoje eu tenho a minha agenda, gente. Eu coloco lá, faço um plano de tratamento, eu mando para o tutor e já vai na minha agenda. Fazer exames, agendar consulta com fulano, remarcar exames, pedir para o tutor agendar. Tudo isso a gente faz, tá? Então, tudo isso é importante a gente trabalhar. O que não é cuidado paliativo, tá? Cuidado paliativo não é um diagnóstico médico, nem uma fase da doença, mas uma abordagem de cuidados e tratamentos que inclui uma série de medidas específicas, é um conjunto de dimensões a serem precisamente avaliadas e um conjunto de ações a serem implementadas, por vezes que são muito complexas. E tem as situações que são muito complexas, né? Então, eu brinco assim, para doenças complicadas, a gente precisa de tratamento complicado, a gente precisa de uma carga maior de tratamento, né? Então, assim, com isso, o que acontece? Um paciente, um PET, muitas vezes ele vai ter uma doença avançada, incurável, gravíssima, e não vai estar recebendo cuidado paliativo, né? Então, assim, muitas vezes é aquele paciente, bom, tá doente renal fase 4, eu não sei mais o que fazer, vou mandar para casa para ver o que acontece. Graças a Deus, isso não é mais uma realidade nossa, né? A gente já tem como intervir, mas é uma coisa mais simples para vocês entenderem. Aí, o que eu vou fazer? Aí, fase 4, o que eu faço? Tá, eu tenho que proteger o estômago, eu preciso fazer fluidoterapia para estimular, evitar a desidratação, né? Proteger esse rim. Eu preciso entrar com essas vitaminas, eu preciso dosar os eletrólitos, esse animal pode perder tais eletrólitos pelo sangue, faço isso. Isso é cuidado paliativo. Entende? Né? Então, alguns pacientes não recebem cuidados paliativos. Então, assim, a gente precisa oferecer isso no curso curativo de uma doença que é curável também, né? Por exemplo, uma intoxicação alimentar. É cuidado paliativo. Eu cuidar daquele paciente, eu promover o conforto para ele, né? Então, tudo isso a gente
trabalho. E aí a gente sempre vai ter a equipe multiprofissional para cuidar disso, né? Quantos pacientes hoje estão em cuidados paliativos? Quantos pacientes não estão muitas vezes, né? Cuidado paliativo não é uma última alternativa para a vida do paciente e não vai significar morte certa. Então, meu paciente estar em cuidados paliativos não quer dizer que ele vai falecer. Então, cuidado paliativo não significa retirar tratamentos médicos, não significa negar aos animais e tutores o que tem de melhor para a medicina. Então, e as demais ciências da saúde podem oferecer, mas ajudar a pensar em tratamentos hierarquizados, né, e profissionais entre os benefícios a serem buscados e os malefícios a serem evitados em cada fase da doença. Cuidado paliativo não é um conjunto de técnicas e procedimentos exclusivos de uma única categoria profissional, portanto, envolve vários profissionais no cenário das ciências da saúde e da vida. Cuidado paliativo de qualidade se faz em equipe multiprofissional com profissionais treinados na filosofia e na boa prática da paliação. Cuidados paliativos não devem ser entendidos como algo para tutores ricos, mas como um direito animal como outro qualquer, já que devem ter acesso ao alívio de sofrimentos que por vezes são muito intensos, gerados por graves condições de saúde. Cuidados paliativos significa a busca de uma vida digna e de melhor qualidade, mesmo diante do fim da vida. Cuidado paliativo é um exercício de cidadania. Por que eu falei que tem SUS? Bom, na veterinária a gente não tem SUS, né? Tem, em algumas cidades já existe, graças a Deus, os hospitais públicos. Por enquanto aqui a gente está caminhando para isso, mas ainda ou é particular, por ONG, enfim, né? Mas é mais por tutor, né? O que acontece? O tutor pode ir por um psicólogo do SUS, um psiquiatra, né? Um auxílio. A gente tem as terapias alternativas também nos postos de saúde, então o tutor pode procurar isso, né? Então, sim, tem acesso, né? Ele cuida do animal de estimação e a gente pode indicar, porque muitas vezes o tutor, não vai no psicólogo, não tem condições. Olha, vai lá no postinho, se informa como faz para conseguir uma consulta, né? E tudo dá certo. Cuidados paliativos versus eutanásia. Então, enquanto a eutanásia ela vai propor antecipar a vida, os cuidados paliativos eles não apoiam essa prática. Entretanto, eles também não desejam adiar a morte. E sim, os cuidados paliativos propõem permitir que a doença incurável siga o seu percurso natural e para isso a gente vai dar todo o apoio para qualquer sofrimento que para qualquer sofrimento seja evitado e tratado, gerando então um fim de vida com dignidade. A eutanásia, então, ela é um ato em que a gente abrevia a vida do paciente, ou seja, tem como princípio acabar com o sofrimento do paciente que possui uma doença grave e incurável, mas não tem mais tratamentos que possam ser realizados para melhorar o quadro clínico do mesmo, tá? Então, assim, ela é muitas vezes uma opção. Mas e qual o peso da eutanásia para um veterinário? Qual o peso da eutanásia para um tutor? Né? Então, assim, tudo precisa ser levado em consideração. Eu evito fazer eutanásia ao máximo, só que em técnicas como a comunicação intuitiva, como a constelação familiar, que tem algumas dinâmicas, aparece que a eutanásia é aquela opção para aquele paciente, naquele momento. Porque eu já fiz de tudo e ele não está evoluindo e também, né? E aí eu acabo sim optando pela eutanásia. Eu tenho pacientes que eu já tentei de todas as formas, contei o vômito, contei a dor, não respondeu, né? Então, tudo, a gente sempre vai analisar isso. Por isso que esse é o meu slogan. O seu pet é único, tem um DNA único. Por que ele precisa de um tratamento padronizado? Né? Eu já tive tutores em que a gente fez assim, apareceu na dinâmica que tinha que ser feita a eutanásia. Aí a gente esperou uma semana para fazer o procedimento. Por quê? Porque a gente fez um reiki, a gente tentou, conversou com o pessoal, o tutor conversou com a equipe lá de cima, e aí passou. Aí, ok, é a melhor coisa para a gente fazer agora, né? E aí a gente acaba tomando essa decisão.
Distanásia é um termo médico utilizado para descrever uma abordagem médica relacionada com o óbito do paciente, que correspondente ao prolongamento desnecessário da vida por meios de uso de remédios que pode trazer muito sofrimento para o mesmo. Então, é o que eu estava falando para vocês. A gente não está mais conseguindo controlar a dor. Eu vou manter esse animal quanto tempo aqui? Eu não estou mais conseguindo. Eu já fiz processos, já acessei, já pedi, não estou conseguindo. E agora? Dessa forma, como promove o prolongamento da dor e do sofrimento, a distanásia é considerada uma má prática médica, pois, embora alivie os sintomas, não traz melhora na qualidade de vida para a pessoa, tornando a morte mais lenta e mais dolorosa. Então, isso muitas vezes é aquelas pessoas que não estão sob cuidados paliativos. Tá? Aquelas estão com prolongamento de vida e estão sofrendo, não estão sendo assistidas. Aí a gente fala a ortotanásia, que é o que eu pratico no meu dia a dia, que é quando a gente vai promover a morte natural sem que sejam realizados tratamentos pouco úteis, invasivos ou artificiais para manter a pessoa viva e prolongar a morte, como a respiração por aparelhos, por exemplo. A ortotanásia é uma prática por meio dos cuidados paliativos, que é uma abordagem que procura manter a qualidade de vida do paciente, da sua família, em casos de doenças graves e incuráveis, ajudando no controle de sintomas físicos, psicológicos e sociais. Então, a gente entende, a gente precisa entender o que são cuidados paliativos e quando estão indicados, né? E a ortotanásia também. A gente tem que entender a diferença em ortotanásia, eutanásia e distanásia. Eu preciso entender a diferença dessas três, para saber o que eu estou trabalhando, o que eu estou trazendo para o meu animal, para o meu paciente. Assim, na ortotanásia, a morte é vista como algo natural pelo qual todo ser vivo vai passar, buscando seu objetivo, que não é abreviar nem adiar a morte, e sim dar o que tem de melhor, buscar a melhor maneira de passar por ela, mantendo a dignidade do animal de estimação que está doente, tá? Então, pessoal, nós somos médicos veterinários e, como tal, a gente precisa proporcionar aos nossos pacientes todo e qualquer tratamento que vise qualidade de vida e qualidade de morte. Como profissionais, a gente precisa deixar nossas crenças e julgamentos para o lado e ir em busca do que é melhor para o paciente. Então, é muito nisso naquela questão religiosa, né? Por exemplo, assim, eu não gosto de religião X, mas o tutor é dessa religião, vou respeitar o tutor, vou ajudar o tutor nesse caminho, né? Então, isso eu acho bem bacana a gente trabalhar, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa palestra, gratidão mais uma vez por estar aqui, né? E aí estão os meus contatos, meu Instagram, @vetjanaína, meu celular, estou à disposição, e o meu e-mail também, gente. O que vocês precisarem, eu estou à disposição para a gente conversar, tirar dúvidas. Um grande beijo e um ótimo simpósio a todos.